Olá, seja muito bem-vindo à nossa sétima aula dos Fundamentos do Reino. Sou o pastor Arno, tenho o prazer de acompanhar você. Sou aqui pastor da Comunhão Cristã Shalom e é uma alegria poder compartilhar esses valores que fundamentam a nossa fé cristã. Como nós temos conversado, você tem acompanhado aqui o nosso versículo-chave. A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. E o reino de Deus é composto por mistérios, coisas que estão ocultas ao nosso entendimento. E quando nós abrimos o nosso coração, Deus começa a ministrar o coração, ilumina o nosso entendimento e a sabedoria dele, os pensamentos, os caminhos dele, que são caminhos e pensamentos de paz, enchem as nossas vidas e a gente pode conduzir a vida debaixo do favor de Deus. Bem, então nós estamos aí já na nossa sétima aula, como ouvir a voz de Deus, e vai ser um tempo muito precioso, nós podemos compartilhar sobre esse assunto. Na semana passada, ou na aula passada, melhor dizendo, nós trabalhamos a Bíblia, né? Como ler a Bíblia. E um jovem uma vez diz assim, quando você abre a Bíblia, você abre a boca de Deus e ela fala com você. E é desse jeito, a palavra de Deus, ela nos é dada e ela nos ministra o coração. E existem alguns assuntos mais específicos que nós precisamos de uma orientação de Deus. Por exemplo, o que eu vou pregar no próximo domingo? Qual a mensagem que eu vou trazer no meu grupo familiar? Como eu decido sobre esse negócio? Que algumas vezes você explicitamente não tem uma orientação nas Escrituras. E essa aula aqui, que ela tem a base como o versículo do Senhor Jesus que diz assim lá no Evangelho de João, capítulo 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. E o propósito, então, da nossa aula aqui, quando nós estamos tratando, é aprender os 4 passos para ouvir a voz do nosso Pai Celeste e entender porque isso é importante em nossa caminhada. Eu espero que no final dessa aula você tenha a revelação desses 4 passos e você possa aplicá-los aí na sua vida, na sua caminhada de uma forma extraordinária. Amém? Então nós estivemos conversando já desde a primeira aula da necessidade de nascer da parte de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus. Nós precisamos do batismo do Espírito Santo na nossa vida, né? É ele que nos faz nascer de novo, é ele que nos dá capacitação e força para honrar a Deus. Nós precisamos aprender a andar com ele como um amigo presente na nossa vida, e ao caminhar com ele nós vamos perceber que a fé ela é chave, né? O justo vive pela fé, e a fé nos faz confiar nele, e aí nós precisamos perceber também que precisamos constantemente estar nos enchendo com o Espírito Santo na nossa caminhada. Aprendemos aí os 4 passos chaves para isso, né, que a Escritura nos ensina. Nós falamos sobre a importância das Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil. Ela é aquela que nos capacita, nos ilumina, nos inspira. E hoje vamos falar sobre o ouvir a voz de Deus em questões específicas, em momentos específicos. Amém? Nossa aula ela é baseada nesse casal abençoado, Mark e Patty Virkler. Conheci eles simplesmente pela internet e há muitos anos tenho acompanhado, lido, ouvido o material deles. Hoje faço um treinamento na escola de doutorado deles e estou caminhando com eles e me alegro por conhecer o Mark e a Patty Virkler. E eles escreveram como que um dos primeiros livros deles, eles têm aí 40 livros escritos, as 4 chaves para ouvir a voz de Deus. E o que eu vou estar aqui ministrando, conversando com vocês, é sobre essas 4 chaves que ele compartilha. Eu tenho tenho aplicado elas na minha vida, tem sido uma inspiração, tem me trazido muito ânimo, clareza, direção no meu dia a dia. Então, com as Escrituras, eu aprendi a ouvir as Escrituras baseado nessas 4 chaves para ouvir a voz de Deus. E tem sido uma inspiração ler as Escrituras aí, ouvindo a voz de Deus.
E ouvir a voz de Deus é tão simples que quando nós terminarmos aqui, você aplicar, você fica assim, mas eu já conheço isso, já sei, já está aí na sua vida. E às vezes eu pego assim, se você pega o teu aparelho celular e ele já vem carregado, né? Com o alto-falante, ele vem carregado com os fones os fones, e ele é usado para ouvir e para falar. E você veio da parte de Deus carregado também com essa habilidade de ouvir Deus falar e de falar a Ele, não só de falar a Ele na sua oração, de ter comunicação com Ele. Você foi carregado com a visão física, mas também com a visão espiritual. Você foi carregado, já tem aí dentro de você a aptidão de perceber os ambientes e perceber a presença de Deus. Então, nós vamos tratar aqui mais do ouvido, né, hoje, nesse ensino, e eu espero que os seus ouvidos sejam abertos, sejam afiados, e você possa aplicar com o coração muito aberto esse material todo, né? E a palavra de Deus, ela ensina lá em Mateus 4:4, eis que está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus, ela procede da boca de Deus para a sua vida. E quando você estuda um pouquinho mais, essa palavra procede da boca de Deus, é a palavra falada da boca dele. O grego, ele tem uma palavra específica para isso que ele chama de rema. O conceito geral, como nós vimos, é o logos de Deus, toda a escritura é o logos de Deus, é a palavra de Deus. E quando nós temos um logos que se vira como uma palavra pessoal para você, essa palavra é um rema, é a palavra que Deus fala diretamente a você. Hoje nós vamos perceber como Deus fala e como você discerne o falar de Deus na sua vida. Então, esse proceder do falar de Deus, que vem da boca de Deus, marca as nossas vidas e marca o cristianismo. O cristianismo em si é relacionamento com Deus, né? A palavra relacionamento, comunhão, ela define o cristianismo e define as escrituras, a própria Bíblia. O cristianismo tem a ver com relacionamento e você nasceu de Deus porque você ouviu a voz de Deus. Você, de certa forma, percebeu o falar de Deus com você e você disse sim, aceitou. E esse seu sim, aceitar, a pregação da palavra de Deus, a pregação do rema de Deus, da palavra que procedeu da boca de Deus, tocou seu coração, você aceitou aquela palavra no seu coração e aconteceu o milagre dos milagres, que é o novo nascimento, e você faz parte e usufrui isso. Então, o cristianismo, ele tem essa base, e a promessa é muito clara, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Por um tempo li esse texto aqui com uma pergunta: você ouve a voz de Deus? Se não ouve, então você não é ovelha. E a pessoa fica insegura. Mas então como é que é isso? E esse texto não é um questionamento, esse texto é uma afirmação do Senhor Jesus. Se você é ovelha, nasceu de Deus, teve um novo nascimento, você ouve a voz dele. Só que talvez você não consiga discernir, né? Separar as coisas. Isso é Deus falando, isso é coisa do meu pensamento, isso é o inimigo que está falando, e essas são as três fontes básicas, né, dos nossos pensamentos, ou pensamentos que nós decidimos pensar, ou pensamentos que nos são dados pelo Espírito Santo de Deus, ou pelos espíritos malignos. E quando nós temos o discernimento espírito, nós discernimos esse dois falar, né? E você vai aprender hoje com clareza, assim, como ouvir a voz de Deus, e me alegro por isso e quero compartilhar com você. O versículo-chave para nós está no profeta Abacuque, o Abacuque. Vamos ler ele juntos lá. Esse texto diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. E o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão,
Grava sobre tábuas para que eu possa ler até quem passa correndo. Veja que interessante, as 4 chaves que você tem aí. Por-me-ei na minha torre de vigia, né? Vamos lá, vou passar aqui adiante. Tá aqui eu vou voltar aqui. Por-me-ei na minha torre de vigia. Eu vou vigiar e colocar-me sobre a fortaleza. Quer dizer, eu vou me colocar no lugar adequado. Eu vou vigiar para ver, segunda chave, o que Deus me dirá e que resposta eu terei, a terceira chave. E o Senhor disse, escreve a visão. Muito bem. Aqui você tem as 4 chaves que vamos usar no nossa aula de hoje, nosso treinamento de hoje. Primeiro é aquietar-se. Segundo, vigiar para ver. Terceiro, são os pensamentos espontâneos. E o quarto, o escrever. Muito bem, vamos lá para o primeiro, aquietar-se. Diz lá, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza. Então, nesses dias que a gente vive, que são dias acelerados, a gente corre muito, e às vezes a gente espera que Deus fale conosco no meio do nosso tumulto, no meio das nossas ansiedades, no meio dos nossos medos. E às vezes até a pessoa ela tá tão sem temor de Deus no coração. Se Deus quer falar comigo, ele sabe onde me achar. Não tem o temor no coração, não conhece as Escrituras, não conhece os caminhos, nem os pensamentos de Deus, quando nós pensamos assim, e que é natural, quase assim por dizer, a todo ser humano, né? Se não é a graça de Deus nos alcançando, nós somos todos assim. E Abacuque, ele tinha umas queixas, ele tinha umas perguntas. Se você ler o livro dele, você vai perceber essas características de Abacuque. E para ele ouvir, ele tomou essa atitude: eu vou me colocar lá na minha torre de vigia, eu vou me aquietar, eu vou me colocar na minha fortaleza e eu vou me aquietar para ver e ouvir o que Deus vai me falar. Veja alguns exemplos aqui das Escrituras. Moisés, ele estava lá sozinho no deserto, talvez chutando aquelas pedras, resmungando consigo mesmo, e certamente estava perguntando sobre o povo de Israel, sobre o chamado dele, e Deus lhe aparece na sarça ardente. Naquele lugar de quietude, onde só tinha o cício do vento, de repente, naquele momento, ele vê a sarça ardendo. Quando você encontra Davi, o rei Davi, ele ordenou a sua alma para ele se aquietar, né? Ordenou a sua alma para esperar em silêncio. Diz, por que você está abatida, minha alma? Por que você está tão perturbada dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Eu já usei muitas vezes esse texto aqui, falando com a minha alma, para me aquietar. E é um privilégio que você tem em Cristo Jesus de aquietar o seu coração para você ouvir a Deus. Às vezes a gente tem que dar o comando, inclusive, para os nossos pensamentos. Calma, para a ansiedade, sai fora. Vamos nos aquietar em Deus, vamos, né? E você pega outros exemplos, como Daniel. Daniel, ele sozinho no seu quarto de oração, ele orava olhando para Jerusalém 3 vezes ao dia. Jesus, você tem aí nos evangelhos, ele tinha um tempo regularmente longe da multidão e mesmo dos seus discípulos para estar sozinho e orar. Pedro, quando ele estava com o tempo livre esperando lá o almoço, ele foi orar no terraço da casa. E olhando para o belo mar do Mediterrâneo, aquele mar azul, ele teve uma visão e levou a ele a um êxtase. Então a quietude, ela é muito chave para você ouvir a voz de Deus. Não é no meio do barulho que nós vamos ouvir a Deus, é no meio da quietude. Veja o que Jesus falou, né? Quando você for orar, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Cada um de nós precisa ter o seu quarto, né, de escuta, o seu lugar de esconderijo, a sua torre de vigia, a sua fortaleza, o seu lugar onde que pode se aquietar. Eu vi uma vez um testemunho de um juiz, e ele, quando sofrendo muita pressão,
ele dizia assim: eu ia procurar um lugar seguro, o único lugar que eu conseguia me aquietar para orar a Deus e receber uma inspiração de Deus era o banheiro. Então ele passava um tempo para orar e ele podia se aquietar ali e ouvir a voz de Deus. Cada um de nós tem o seu lugar, né? Nós precisamos achar esse lugar de quietude. A pergunta é como nós nos aquietamos, né? E aqui eu te passo algumas dicas de como eu faço e quero te incentivar a fazer também. Primeiro, a sugestão é entregar a Deus seus desafios por intermédio da gratidão, agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor, que o Senhor faça com que tudo coopere para o meu bem. Obrigado, Senhor, que o Senhor é aquele que dá entendimento, aquele que dá a tua última palavra é tua. Né? Outra coisa que você pode fazer e vai te ajudar muito é respirar fundo, né? A respiração, ela representa o mover do Espírito Santo em sua vida, né? Até a palavra grega para espírito é pneuma, e a mesma palavra para respiração. Então, respirar fundo, né? Você simplesmente parar e respirar fundo, né? Você dizer assim... E até tem um ensino da etimologia do nome de Deus, que tem a ver com a respiração. A palavra espírito no grego, no hebraico, também é respiração, vento, né? É o ruach. E alguns estudiosos dizem que a simples respiração representa a Deus. Quando a pessoa inspira assim, é como que uma invocação do nome de Deus. Então o homem nasceu recebendo, né, quando nasce, e o último suspiro vai ser... Então a própria respiração fala da presença de Deus. Eu até considero o nome de Jesus no hebraico, Yeshua, né? Pode ser até idêntico quando eu respiro assim. Shua, shua. E se você conhece um pouquinho do corpo humano, quando ele respira mais profundamente, ele se acalma, né? Quando uma pessoa está muito ansiosa, a respiração ela fica curtinha. Eu preciso aprender a respirar mais profundamente, né? Então, a respiração ela faz muita diferença na nossa quietude. E um terceiro e último sugestão, coloque um louvor calmo e você pode até deitar no seu sofá e mergulhar no descanso de Deus, né? Cantar aquela música, agradecer a Deus, louvar a Ele pela presença dEle na sua vida. Você pode, pela música, pela sua quietude, até um tempo se usava o termo ensopar-se da presença de Deus, né? Estar ali soaking no inglês, até tem um louvor chamado soaking, né? Soaking music, que você deita lá e fica se ensopando com Deus, da presença dEle, do cuidado dEle, do amor dEle para com a sua vida. Então, eu quero lhe incentivar a você se posicionar assim, como um homem, como uma mulher que sabe se aquietar. Dentre as muitas vezes que eu conversei com as pessoas sobre essas 4 chaves, eu perguntei qual é que é a chave mais difícil, e as pessoas me dizem é aquietar-se. Porque se eu não me aquieto, as outras não, eu não consigo alcançá-las, né? Então, exercite-se na entrega, exercite-se na respiração, exercite-se na gratidão, exercite-se com uma música agradável e que tragam você para um lugar um pouquinho mais de descanso, de tranquilidade. Vá para um lugar tranquilo que você gosta, seja numa rede, seja ao ar livre, ou seja no seu quarto. Um lugar de descanso, a sua fortaleza, o seu quarto de escuta, onde é que se vai para ouvir a Deus, né? E vá para esse lugar, encontre esse lugar, gere esse ambiente de quietude e você vai ser tremendamente abençoado. E aí você entra no a segunda chave que você gira, né? E essa segunda chave, ela tem a ver com nosso Pai, ele fala por meio de imagens. A linguagem básica de Deus é a imagem.
né? O ver, ele vem antes do ouvir. E na nossa cultura, a nossa cultura ocidental, ela é uma cultura que ela quer primeiro ouvir com os ouvidos, ela quer primeiro palpar as coisas. E o mundo espiritual, ele é distinto. E Deus, quando ele fala do vigiar para ver, eu quero ver o que Deus vai me dizer, Deus fala com imagens. É muito interessante isso, quando você pega a sua imaginação e consagra ela para Deus, e você vai perceber que quando se eu falo para você elefante, você não vai ver as letras elefante, você vai ver a imagem. Se eu falo elefante rosa, o seu elefante ficou rosa de repente. Porque o ser humano, ele trabalha primeiro com imagens. Qualquer coisa que você vai fazer, primeiro você a imagina. Porque é o jeito que Deus nos fez. Nós sofremos um pouquinho, e talvez aí tinha que ter um estudo bem à parte disso, né? No livro lá que eu citei, As Quatro Chaves, que você pode disponibilizar gratuitamente no PDF, ele estuda isso com mais detalhes, mas desde a reforma da igreja, a palavra imagem ou a palavra visualização, ela ficou meio que traumatizada para nós, e nós entregamos isso para o inimigo. E a imaginação, a visualização é um dom de Deus. E se você vai querer fazer alguma coisa, primeiro você a imagina. Eu queria fazer um pergolado lá em casa. Primeiro eu imaginei, aí desenhei ele, né? Trouxe aquela imagem que estava aqui, eu desenhei ali como é que eu queria fazer. Depois alguém desenhou para mim, né? A minha filha, que é arquiteta, desenhou para nós. E daí a gente colocou lá na geladeira, assim que a gente quer. E aí ficamos imaginando, fazendo orçamentos e vendo com a dificuldade dos orçamentos, ficamos imaginando o processo. Nesse processo da imaginação começaram a brotar pensamentos, né? Então, vigiar para ver é o primeiro ponto. Quando você abre os olhos do seu coração, e eu digo assim, que abrir os olhos do coração é abrir a sua imaginação, é fechar os olhos e imaginar, você vai ver que Deus vai falar com você por intermédio de imagens. E a visão espiritual, ela não é uma visão natural, da vista natural, ela é uma visão espiritual. E você enxerga, começa a enxergá-la primeiro pelos olhos. Quando se pega lá em Efésios 1:18, Paulo ora, inclusive, né, o Espírito Santo ora que os olhos do nosso coração sejam iluminados. E iluminar os olhos do coração é abrir os olhos para ver como Deus vê as coisas. E é um privilégio você, né, quando você abre os seus olhos, você ver o que Deus está fazendo. Por exemplo, aqui Abraão, as escrituras dizem que apareceu Deus a Abraão e falou com ele. E Deus mostrou as estrelas e a areia do chão, e então ele disse, assim será a tua descendência. Abraão recebeu uma imagem primeiro, e depois a palavra. E aí diz a palavra que Abraão creu na visão que Deus deu. E ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Pedro, que nós estamos falando, quando ele estava lá no terraço, ele viu primeiro um lençol descendo dos céus. E depois ele ouviu. João, quando se pega ali em Apocalipse, na ilha de Patmos, ele tem uma visão do Senhor Jesus. E depois ele ouve. Depois você tem o testemunho do próprio Senhor Jesus, lá em João capítulo 5, e eu acho isso muito forte que é dito aqui. Então Jesus falou, em verdade vos digo, que o Filho do Homem nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Quer dizer, ele enxergava Deus fazendo, o Pai fazendo, porque tudo que o Pai fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, Deus ama a sua vida. Deus ama o Filho e a Filha de Deus que ele tem. E ele mostra tudo o que faz. Então, a nossa questão mais é entender que é assim que funciona. Que Deus nos dá imagens no coração, nos dá
Às vezes a gente acha que são coisas que estão atrapalhando a nossa oração, vem uma imagem. Não, a gente quer na razão. E Deus fala por intermédio de imagens. Então, quando me aquieto, eu percebo, eu quero ver o que Deus está me dizendo, Ele provavelmente vai lhe dar uma imagem, e daí Ele vai falar com você. Esse é o padrão das Escrituras. Você vai ver isso em João, você viu aí em Pedro, você vê aí em Jesus, essa dinâmica acontecendo. Então, a visão, ela é intencional. Por muito tempo achava que era uma coisa que eu não tinha controle. Mas a Bíblia é muito clara quando Jesus diz lá em João 4, levante os olhos e veja. Abra os seus olhos espirituais e veja. Então ela é intencional, seja intencional, né? Gênesis 15, Deus diz assim para Abraão, né? Olha para os céus. Quer dizer, abra os olhos, né? E em Jeremias, Deus pergunta para Jeremias, Jeremias, o que você está vendo? E aí ele diz o que ele está vendo, eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor disse, você viu bem. E aí Deus fala para ele, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E é interessante aqui, daí vale uma pergunta, eu vou deixar ela no ar. O que tem a ver a vara de amendoeira com o fato que Deus vela sobre a sua palavra? Interessante, né? Aí você vai estudar a amendoeira, vai perceber e vai descobrir algumas coisas. Então, Deus ele fala, a princípio, com imagens. Primeiro, você se aquieta, aí você abre os seus olhos para a visão que Deus lhe dá, e aí o terceiro são os pensamentos espontâneos. Aqui, muitas vezes, também, como na visão, alguns surtam, né? Acham, não, mas como assim? Deus, ele é espírito. E se comunica com o nosso espírito por meio da intuição, quer dizer, da comunhão ou da consciência nossa. Então, a maneira de explicar isso seria usar o termo pensamentos espontâneos ou intuitivos. E a comunicação básica é de espírito para espírito. Deus fala conosco de espírito para espírito. E esse é um ponto que, também no livro lá que o Mark tem, ele explica com mais detalhes. Mas você vai perceber, eu já falei para você das três fontes de pensamento. Às vezes a gente acha que tudo que a gente gente que pensa. Não, só um terço dos nossos pensamentos, se pegar uma conta redonda, são o que nós decidimos pensar. 2/3 vêm de influência do mundo espiritual, ou de Deus, ou de um espírito maligno. Quando você lê a palavra demonizar, é estar sob a influência de. Então há uma influência como? De possessão? Não. Há uma influência de pensamentos ou imagens que são lançadas, e se você não prestar atenção com o discernimento das coisas, você é confundido. Às vezes vem pensamentos de raiva, de irritação, já vem umas imagens de querer destruir a vida da pessoa. É de Deus isso? É comparado ao caráter do Espírito Santo? Não. Ele é amor, paz, alegria, essa é a linguagem do Espírito. E aí você vai aprendendo a discernir o que é do Espírito Santo e você se inclina para ele, e o que é do maligno, que ele atiça a nossa carne, que traz divisão, que traz opressão, desânimo, quer roubar, matar, destruir as nossas vidas. Esses tipos de pensamento, nós vamos perceber, opa, esse pensamento não é do Espírito Santo. Esse pensamento de vida, de paz, alegria, de bênção, esse é do Espírito Santo. E aí você aprende a discernir. Então, o mundo espiritual se comunica conosco por intermédio de pensamentos espontâneos. Essa talvez seja a linguagem mais tranquila para que todos possam aceitar e discernir isso. Então, quando você se aquietou, quando você olhou a imagem que Deus está mostrando, você percebe os pensamentos espontâneos vindo. Por exemplo, quando Pedro estava ali, ele teve a visão. E aí veio um pensamento para ele. Pedro, come. Pega e come. Ele disse, não, Senhor. Ele falou isso de viva voz, falou em pensamentos.
no seu êxtase que ele estava suspenso, tão envolvido com aquilo que estava acontecendo, ele se deixou envolver na oração e se aquietou a tal ponto que ele estava totalmente envolvido. Como é que ele descreveu depois? Pelas coisas que aconteceram nos seus pensamentos, no seu espírito, né? Como é que as coisas foram acontecendo. E ele ficou articulando, conversando com Deus, argumentando com Deus, por intermédio dos seus pensamentos. Interessante, né? E vale a pena você abrir o coração para esse entendimento e dizer, eu vou testar isso, eu vou perceber como é que é isso, como é que é a visão, eu vou perceber como é que é esses pensamentos espontâneos. E você vai descobrir que o falar de Deus é tremendo. Porém, quando você tem pensamentos, eles podem ficar vagando, né? Você não consegue administrar eles muito bem. E o que é a próxima parte que as Escrituras dizem que nós devemos fazer? Ela diz ali, escrever, né? Então, as Escrituras, elas que nós temos em mãos, ela é o resultado do que as pessoas escreveram, do que viram e ouviram de Deus. Como nós conversamos na aula passada, as Escrituras foram inspiradas, sopradas por Deus, nos pensamentos das pessoas. E elas escreveram aquilo que estava vindo nos seus pensamentos. Então, escrever é um exercício muito importante para nós. Moisés escreveu 5 livros do que ouviu, Davi escreveu uma grande parte dos livros de Salmos, João escreveu o livro de Apocalipse, registrando as visões que teve, e aí sem falar de Paulo. Paulo escreveu muitas escrituras, né? Então, há uma dinâmica muito importante sobre o escrever. Talvez se diga assim, eu não sei escrever. Mas você não precisa escrever tudo já de uma vez. Escreva uma palavra que você vem, depois escreve uma frase, depois escreve um parágrafo, depois escreve uma página, depois escreve um livro das coisas que Deus está te dizendo. O treinamento acontece assim, como uma criança que aprende a escrever, eu também vou aprender a discernir os pensamentos de Deus na minha vida. E eu quero te incentivar a essa dinâmica. Como é que eu vou discernir agora? É de Deus, não é de Deus? Basicamente, as Escrituras nos dão um parâmetro para que isso aconteça. É o princípio que nós chamamos aqui das testemunhas. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra, e a palavra é dita rema, se estabelece. Né? Então, o que eu ouço da parte de Deus, eu preciso submeter a 2 ou 3 testemunhas. Quem seria? Se for casado, o seu cônjuge. Se tem os seus pais, o seu pai e sua mãe. Se tem um líder de célula, de grupo familiar, é o seu líder de grupo familiar. Você tem 3 pessoas, ou seu pastor, você submete, eu ouvi isso de Deus. Você confirma que é de Deus, não é de Deus? É uma segurança tremenda, especialmente quando tem algumas coisas que a gente está precisando decidir e a gente se sente um pouquinho inseguro de algumas orientações. E as Escrituras nos dão, em vários momentos, esse princípio das 2 ou 3 testemunhas, né? E nós somos corpo de Cristo, e como nós ouvimos ali, na aula sobre encher-se do Espírito Santo, diz a Escritura, sujeitai-vos uns aos outros. Então eu preciso sujeitar a palavra que eu recebo aos meus irmãos. É assim que eu lidero a igreja, eu recebo de Deus, e aí vou conversando com as pessoas, submeto as decisões, as perguntas, daquilo que eu começo a discernir da parte de Deus, e assim nós vamos caminhando. Nós submetemos o que ouvimos aos nossos irmãos e testificamos uns com os outros. Eu tenho um irmão que ele diz assim, às vezes eu tenho certeza que foi Deus que me falou. Eu submeto a minha esposa. E ela diz, será? Eu acho que não. Ele disse, eu tenho tanta certeza que é de Deus, que quando a minha esposa percebe que não é, ela tem dúvidas, e ela precisa de um tempo para ouvir a Deus também sobre o assunto, eu percebo que não é o tempo. Porque você tem 3 coisas que precisam se alinhar, né? O propósito daquilo que Deus está falando, o tempo e o modo. E você aprende isso no nosso treinamento que nós temos na Academia do Reino, chamada Escola de Ativação Profética. Você precisa unir esses 3 pontos, né? Quando nós entramos em mais detalhes. O que Deus está falando, o propósito que Ele tem,
o tempo e o modo, o jeito de falar e o jeito de entregar uma palavra, ou do jeito que ele vai querer cumprir a vontade. Então, essas coisas precisam se alinhar naquilo que Deus está falando. E os nossos irmãos, nossas irmãs nos ajudam nesse processo. Então, não é caminhar com Deus, não é um projeto solo, né, que eu decido, eu ouço a Deus e caminho e não, é um projeto de corpo. Então nós precisamos entender que essa parte de ouvir a voz de Deus, ela está intimamente ligada com o corpo de Cristo. Eu preciso do corpo de Cristo. Amém? Então vai aí a nossa conclusão para a aula de hoje, nosso tempo de hoje. Essas 4 chaves, elas funcionam 100% e são aferidas ou auditadas pelas Escrituras e por 2 ou 3 testemunhas. Segundo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Isso quer dizer, não há dúvida sobre isso. Você ouve elas. Terceiro, seja livre para se aquietar, ver, ouvir e escrever o que Deus lhe diz. Eu espero que esse ensino, que talvez para você seja como que uma introdução ao ensino, e se você quiser aprender mais, você pode ler o livro, ou tirar dúvidas, nos escrever, interagir, estudar um pouquinho mais. Eu quero ver se no futuro próximo a gente coloca até o próprio Mark Virkler ensinando essas aulas. Ele tem lá 12 aulas sobre esse assunto, meia hora de aula para cada ponto. Então é uma riqueza muito grande, muitas coisas para se pensar e consolidar o nosso coração. Agora eu quero convidar você a praticar, né? E como é que eu vou praticar? Hoje eu quero te ensinar assim: escreva uma carta de amor ao Senhor Jesus, tá bem? E faça isso assim, umas 10 frases no máximo. Simplesmente escreva: eu amo ao Senhor por causa disso, por causa daquilo. Você abre o seu coração, esse processo vai te ajudar a aquietar-se, né? E se eu quiser colocar uma música. E aí o que acontece? Você fecha os seus olhos, vê no seu coração a imagem, né? Para mim já veio uma imagem aqui de você sentado num banco junto com o Senhor Jesus, né? Eu sempre vejo essa imagem quando ensino essa aula aqui, de você sentar debaixo de uma árvore frondosa, um ambiente gostoso, né? E ali tem um banco e você sentado com o Senhor Jesus. E você declarou seu amor a Ele e agora você vai ouvir Ele falar com você. E aí, à medida que você ouve, você já vai escrevendo os pensamentos espontâneos que fluem do seu coração. Até os pensamentos, eles fluem do coração, é um texto-chave, né? Quando Jesus diz lá em João 7, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse fluir são esses pensamentos espontâneos que fluem ali do seu coração. E escreva o que Deus está dizendo. Consolide o seu coração nessa dinâmica. Depois de fazer isso, você podia ainda fazer essa pergunta aqui: Senhor, quais são os meus bloqueios para ouvir a sua voz? Nas 4 chaves, aonde que eu preciso trabalhar mais? Ou, Senhor, como posso praticar essas 4 chaves? Me dá uma dica, como é que eu faço isso para que eu possa crescer no que o Senhor tem separado e preparado para mim. Amém? Então fica aí agora a bola com você e eu peço encarecidamente que você separe um tempo agora para praticar, especialmente essa da carta do amor. Você vai ver como Deus vai falar e aqueles pensamentos que vão vindo, você vai escrevendo, né? Você vai já discernindo, são pensamentos de paz, de amor, de afirmação, de carinho da parte de Deus, e é a primeira coisa que Deus trata conosco. Ele fala do seu perdão conosco e do amor dele que ele tem para conosco. É a primeira coisa que a gente precisa consolidar no nosso coração. Amém? Então nós ficamos por aqui e continuamos aí a fundamentar os mistérios do Reino de Deus em nossos corações. Muito obrigado, e na próxima aula nós vamos trabalhar a linguagem do Espírito. Como é que é essa questão do falar em línguas? Um forte abraço.